Saudações, eu sou Renato Veloso e nessa aula nós vamos estudar as modalidades do lançamento. O nosso Código Tributário, ele contempla 3 modalidades de lançamento. A primeira modalidade é o lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto, o lançamento por declaração ou lançamento misto, é a segunda modalidade, e a terceira modalidade é chamada de lançamento por homologação ou autolançamento. Basicamente, no lançamento de ofício, o que acontece é que o contribuinte não tem nenhuma atividade, nenhuma participação na realização do lançamento. Então, toda a atividade corre por conta exclusiva do fisco. É muito comum nos tributos que incidem sobre a propriedade, como o IPVA, o IPTU, são exemplos de impostos lançados de ofício. No lançamento por declaração ou misto, há uma participação do contribuinte. O contribuinte presta algumas informações e o fisco, com base nessas informações, apura o imposto que é devido para posteriormente informar ao contribuinte o valor a ser pago. É uma modalidade, por exemplo, que encontramos no imposto de importação. E a terceira modalidade é o lançamento por homologação ou autolançamento, em que o contribuinte realiza todas as etapas do lançamento. Ele verifica a matéria tributável, ele calcula o tributo devido e não só isso, ele calcula e faz o pagamento, aguardando posterior verificação do fisco para dizer se o pagamento está correto ou não. É a chamada homologação. Então, no lançamento por homologação, o contribuinte faz todas as etapas para, em um momento posterior, o fisco verificar se o lançamento realizado pelo contribuinte está correto ou não, e se o valor que o contribuinte pagou corresponde ao que era realmente devido. Vamos conhecer mais detalhadamente o que vem a ser o lançamento de ofício ou direto. Como já dito, a participação do sujeito passivo, que é o contribuinte ou então o responsável tributário, nesse lançamento de ofício, ela é inexistente ou quase inexistente. Todo o processamento desse lançamento é decorrente de atuações do próprio fisco. O artigo 149 regula o lançamento de ofício e estipula também as situações em que ele deve ocorrer. Vamos aqui conhecer e analisar melhor esse artigo. O caput diz: o lançamento efetuado é revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1º, quando a lei determine. Basicamente, nós vamos ver o lançamento de ofício em 2 situações. Em alguns impostos, onde o fisco tem todos os dados e consegue calcular e apurar o tributo devido, como eu disse, os exemplos são IPTU e IPVA. Os demais incisos se referem a situações em que há irregularidade por parte do contribuinte e o fisco, então, ele vem realizar o lançamento de ofício para regularizar, para apurar aquela fraude, apurar aquela situação em que o tributo anteriormente não foi recolhido na forma devida. Então, por exemplo, inciso 2º, quando a declaração não seja prestada por quem direito no prazo e forma da legislação. O contribuinte tinha a obrigação de declarar determinadas informações para que o fisco apurasse o tributo e não fez. Ou até mesmo declarar para fazer o lançamento por homologação e não o fez. Em razão de sua omissão, o fisco vai e realiza o lançamento de ofício, ou seja, ele vai e apura o tributo e vai cobrar o tributo acumulado com as multas pertinentes. Inciso 3º, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração, deixe de atender no prazo e na forma da legislação a pedido de esclarecimento pela autoridade administrativa, ou recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente. Isso acontece, por exemplo, no imposto de renda com a chamada malha fina. A Receita Federal notifica o contribuinte para ir lá complementar algum dado da sua declaração de imposto de renda e o contribuinte não vai. O que o fisco vai fazer? Não vai ficar aguardando o contribuinte. A Receita Federal vai fazer o lançamento de ofício, vai considerar a ausência daquelas informações e vai apurar
o tributo devido, o imposto de renda devido, apesar da ausência daquelas informações. Inciso 4º, quando se comprove falsidade, erro, omissão, quanto a qualquer elemento definido na legislação. Mais uma vez, aqui é questão de fraude. Inciso 5º, quando se comprova omissão e inexatidão por parte da pessoa obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. E o artigo seguinte é exatamente o lançamento por declaração, ou seja, quando o indivíduo deixa de declarar algum dado, a ausência dessa declaração não vai fazer com que o fisco não arrecade o tributo. O fisco vai fazer o lançamento de ofício através do arbitramento. Inciso 6º, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro que dê lugar à aplicação da penalidade pecuniária. Naquelas situações em que o sujeito passivo ele deixa de cumprir as obrigações acessórias que lhe eram pertinentes, o fisco lançará de ofício as penalidades previstas pelo descumprimento das obrigações acessórias. Inciso 7º, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro, em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Então, toda vez que houver fraude, o fisco vai fazer o lançamento de ofício. Inciso 8º, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Quando o contribuinte deixa de prestar determinadas informações, omite situações, deixa de declarar determinados rendimentos, o fisco vai fazer o lançamento de ofício. Inciso 9º, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade. Aqui no inciso 9º também temos uma fraude, mas agora a fraude é praticada pelo serventuário, pelo servidor que deveria realizar ali a fiscalização, a verificação do lançamento. Comprovado que aquele servidor agiu irregularmente, outro auditor, outro servidor fará o lançamento de ofício. E parágrafo único, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda. Ou seja, enquanto não ocorrer a decadência, o fisco poderá fazer o lançamento de ofício. Lançamento por declaração omissa. Neste, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, ele faz uma parte da atividade do lançamento e o fisco complementa essa atividade. Então, ele presta algumas informações, por exemplo, que vão possibilitar ao fisco verificar a matéria tributável, verificar a apuração do valor do tributo devido, enquanto algumas atividades, algumas informações serão fornecidas pelo próprio contribuinte. O artigo 147 traz o regramento do lançamento por declaração. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, significando que o contribuinte ele traz apenas os aspectos fáticos. A definição da matéria tributável, a verificação da alíquota aplicável, da base de cálculo aplicável, será uma atribuição do fisco. O contribuinte prestará informações, quanto que está trazendo do exterior, qual é o produto que está sendo importado, qual foi o valor do produto que ele pagou em moeda estrangeira. Essas informações vão estar na declaração. O fisco, com base nessa declaração, vai verificar e vai fazer o lançamento do tributo. O parágrafo 1º fala que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Dois aspectos nesse parágrafo 1º. Devemos observar que toda vez que o contribuinte faz uma declaração incorreta e a finalidade é reduzir o tributo, ele vai ter que demonstrar o erro que ele praticou naquela primeira declaração. Segundo, ele só vai poder corrigir esse erro se ele fizer isso antes de notificado o lançamento. Porque vocês lembram que nós vimos que o lançamento não pode ser alterado depois que comunicado ao contribuinte, exceto na impugnação, exceto no recurso de ofício. Então, nesse caso, o contribuinte,
se ele fizer uma declaração que gerar um imposto maior, será necessário que ele informe, antes de ser notificado do lançamento, que aquela informação que ele prestou está inexata, já que vai gerar redução do tributo. Se não gerar redução, ele poderá fazê-lo, porque na verdade ele vai complementar as informações para pagar mais tributo. Será feito um segundo lançamento. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade a que competir. O que acontece é que caímos na situação lá do lançamento de ofício. Se houver inexatidões na declaração, o fisco fará de ofício as correções da inexatidão e lançará de ofício o tributo, apesar da declaração do contribuinte trazer outras informações. E chegamos ao lançamento por homologação, também conhecido por autolançamento. É a forma mais comum de lançamento de tributos utilizada. Normalmente o contribuinte ele faz todos os atos e recolhe o tributo devido e aguarda o fisco verificar se aquela atividade feita pelo contribuinte está correta ou não. É o que explica o artigo 150 do Código Tributário. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. O que ele quer dizer? O lançamento por homologação ele só vai se consolidar quando o fisco disser que aquela atividade que o contribuinte fez de apurar, de pagar, está correto. Isso aqui é o que diz o caput do 150. Então, o lançamento ele começa com ações do contribuinte que terminam com o pagamento do tributo. E depois, o fisco vai ter um prazo para isso, que veremos é um prazo de 5 anos, dirá se esse lançamento está certo ou errado. Esse seria a homologação expressa, a homologação em que o fisco está dizendo e verificando se está tudo certo. Não é o que normalmente acontece. Normalmente o fisco ele se silencia durante os 5 anos. Passados os 5 anos, acontece a homologação tácita. O parágrafo 1º diz o seguinte, que o pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos desse artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. O que ele quer dizer é o seguinte, o pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. Só que, quando o pagamento é antecipado no lançamento por homologação, a extinção se dá sob uma condição resolutória. A condição resolutória é exatamente a homologação. Se não ocorrer a homologação, esse pagamento não extinguirá a obrigação, não extinguirá o crédito tributário. A extinção do crédito, ela ocorre com pagamento condicionado. Condicionado é o quê? A homologação. Então, no lançamento por homologação, a extinção do crédito ela só se opera efetivamente quando acontece a homologação ou quando passa os 5 anos na homologação tácita. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros visando a extinção total ou parcial do crédito. O que quer dizer o parágrafo 2º é que as ações do contribuinte de apuração do tributo, de pagamento, esse pagamento sob condição resolutória, não desnaturam a obrigação tributária. Por isso que o fisco vendo irregularidade pode fazer o lançamento de ofício. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Significando o seguinte, se o contribuinte fizer o pagamento, esse lançamento por homologação de uma forma irregular, e ele pagar uma parte do tributo, esse pagamento ele é considerado nesse segundo momento em que está se verificando a irregularidade. Então, digamos que o contribuinte fez o lançamento por homologação e pagou R$500, mas na verdade ele teria que pagar 900. Quando o fisco vai, apura, verifica que o valor devido é 900, ele vai abater os 500 que foram pagos no primeiro momento pelo contribuinte, cobrará os R$400, acumulado ainda com os juros de mora, multa de mora e ainda alguma multa isolada, alguma multa punitiva que seja cabível ao caso. Parágrafo 4º.
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. O que nós temos aqui é exatamente a homologação tácita, que é a forma como ela acontece. Via de regra, a homologação ela não é expressa, ela acontece só de forma tácita. O fisco tem lá os 5 anos e deixa passar os 5 anos para que aquele lançamento por homologação efetuado pelo contribuinte venha se convalidar, ocorra a condição resolutória que extinguirá o crédito tributário. Então, são 5 anos contados da data do fato gerador, não é da data do pagamento. Contado da data do fato gerador, conta-se 5 anos. Passados 5 anos, se nesses 5 anos o fisco não faz nenhum lançamento de ofício, ocorre o lançamento por homologação daquele ato feito pelo contribuinte 5 anos antes. Por homologação, mas de uma homologação tácita. É através do silêncio, da inércia do fisco, que será confirmado a validade do lançamento feito pelo contribuinte. Esse era o conteúdo que tínhamos para analisar nas modalidades de lançamento. Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.